falar do diminutivo, a gente já começa a juntar aqui essas palavras, o poeminho, o caminho, isso é o que a gente pede para o aluno, para marcar tudo aquilo que lembra o diminutivo. Poeminho, caminho e passarinho. Isso está rimando, inclusive, né? Porque ele diz, todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão eu passarinho. Então, por rima, nós temos as palavras. Poeminho. Ó, aí eu naturalmente já separo assim, ó. Já dou uma quebra aqui, né? Botando o inho de um lado e o radical do outro. Aí, beleza. Aí, como é que é o caminho? Aí, os próprios alunos vão falar, caminho, bem, caminho, tá. Já bota assim. E o outro, passarinho, beleza? Passarinho, show. Eles estão achando que estou abafando, né? Aí você separou assim. Beleza, então todos eles têm o inho, né? A terminação de diminutivo. Aí, calma aí. Aí você vai... O que você estranhou alguma coisa aqui no poeminho? Eles sempre vão dizer, é porque poeminho, não é poeminha? Qual é a palavra primitiva de poeminho? É poema. Poema. Então, qual seria o diminutivo de poema? Poeminha. Acontece que o autor, o Mário Quintana, botou poeminho, né? Que seria poeminha, ele botou poeminho. Por quê? Porque esse poeminho é do contra. Ele é do contra. Aquela coisa, eu sou do contra. Todo mundo bota o quê? Qual é o certo? É poeminha? Eu vou botar poeminho e ele faz a ideia do contra. Então, de cara, você já explica o título do texto. Por que que é poeminho? Porque ele diz que esse é um poeminho do contra. Ou seja, ele é contrário a tudo, né? Ele já começou contrariando. E a primeira regra que ele vai contrariar é a regra do diminutivo, que ele vai trocar a vogal temática A pela vogal temática O, mudando a regra básica do diminutivo da palavra poema. Tá, mas isso aqui é um diminutivo, muito embora ele seja um diminutivo diferente, contrário àquilo que deveria ser. Aí você vai alertá-lo do seguinte, ele induz você a pensar que as outras palavras que têm a mesma rima, né, que é caminho e passarinho, ele vai trabalhar por indução ao erro. Ele vai te induzir a pensar que caminho e passarinho também são diminutivos. Só que caminho não é diminutivo. Caminho é a palavra o quê? Primitiva. E que o autor acabou induzindo o leitor ao erro quando ele faz a rima com caminho. Mais ainda, então ele me alerta do seguinte, ora, se ele me induziu a pensar em caminho como diminutivo, será que ele também não está me induzindo a pensar em passarinho como diminutivo? Também está me induzindo. Mais ainda, ele me induz ao erro quando ele usa o contrário, o tempo todo aqui, o contrário. Qual é o contrário de diminutivo? Aumentativo. Então, ele me induz ao erro quando ele bota o contrário, diminutivo e o aumentativo. Qual é o diminutivo, normalmente? Inho. E o aumentativo? Ão. Então, ele vai me induzir ao erro também com o contrário do diminutivo, que é o aumentativo. Aí ele bota o estão e o passarão. Acontece que estão não é aumentativo, é verbo estar, eles estão, e passarão também é verbo, eles passarão. Então, olha que beleza de indução que ele me fez, contrariando as regras da gramática. Contraria com o poeminho, me induz pela rima a achar que caminho e passarinho são diminutivos, porque ele faz, inclusive, uma oposição interessante aqui de passarão e passarinho, para dar a ideia de pássaro, passarão e passarinho, aumentativo e diminutivo. Então, ele trabalha o tempo todo com indução ao erro, com índices. Porque o inho, ele vai ser icônico, né? Ele é representativo do diminutivo. E ele vai ser índice de que as outras rimas também podem ser diminutivas. E aí ele me induz ao erro, tanto no caminho quanto em passarinho.
Pronto, esse é o primeiro momento da aula, interessante, porque aí o aluno fica... É verdade, porque ele era do contra, parece adolescente, né? Sempre do contra, faz aquela brincadeira. Ah, então beleza. Então, se ele já começou com contra, eu já tenho que ficar com a pulga atrás da orelha. Poxa, esse autor está me induzindo ao erro, me induziu no inho e me induziu no ão. Então, ele está me induzindo de alguma forma com aquele passarinho ali. E aí você vai mostrar para ele exatamente o seguinte, vou dar uma apagada aqui. Se você precisar copiar, o que está aqui ainda não copiou, dá uma pausa, pronto, no vídeo e depois você recupera. Mas eu vou precisar apagar aqui para te mostrar uma coisa. Bem, da mesma forma como ele vai marcar, né? Era o azul que estava marcando. O diminutivo aqui, ó, que não é, né? Ele está me induzindo aqui. Aí, ele me induziu aqui, no estão e no passarão, fazendo, né, aquela ideia do contrário, diminutivo e aumentativo. Aí você mostrou isso aqui para ele. Beleza. Agora eu vou te mostrar como é que você alerta o aluno sobre isso. Bom, o estão é verbo, que você está aqui, ó. Quem é o sujeito desse verbo? Todos estão. Todos estão. E do passarão? Eles passarão. O eles recupera o todos, ó. Eles quem? Esses todos aqui. Eles passarão. Esse verbo aqui é que verbo? Verbo passar. Então, esse ão não é do aumentativo, porque ele é do verbo passar e está conjugado na terceira pessoa do plural, porque eles são esses todos aqui, ó. Todos estão. Eles passarão. Perfeito? Então, é o passar no futuro do presente na terceira pessoa do plural. Todos passarão, eles passarão. Beleza? Aí você vai mostrar para o seu aluno o seguinte: o que vai fazer com que esse verbo faça a sua variação de pessoa? Quem é que está à frente dele? Ó, como é que eu sei que ele é terceira pessoa do plural? Porque à frente desse verbo, eu tenho aí um pronome reto. Aqui, ó, eles passarão e eu passarinho, né? Esse pronome reto, ele é um indicador de que essa palavra que está ao lado é verbo. Então, digamos que é um maior índice, né, de demonstração de que a palavra seguinte é um verbo, é o pronome reto. Então, você tem dois índices aqui, ó, o eu e o eles, que vai indicar que isso daqui é o quê? Verbo. Então, esse passarinho é verbo. Você vai dizer verbo passarinhar. Aí vamos ao dicionário, o aluno vai ao dicionário. O que significa passarinhar? Passarinhar significa que eu vou resistir, mesmo que eles atravanquem o meu caminho, eles passarão, ou seja, eles serão esquecidos, eles vão passar por esse caminho e vão embora. Eu, passarinho, ou seja, eu resisto a todos esses que estão aí atravancando o meu caminho. Eu resisto, porque eu sou do contra. Eu vou resistir. Aí você vai mostrar a homonímia aqui do passarinho, né? Do passarinho como substantivo, que aí sim seria diminutivo de pássaro, né? Com o eu passarinho verbo. E aí você está aqui dentro da homonímia, né? E isso mostrando esse contra aqui e mostrando todos esses índices, sem falar, novamente, sem falar em índice e ícone. Eu estou dizendo que você, o professor, você vai trabalhar em sala de aula, mas você vai dizer para o meu aluno, é um indicador. Vê se eu usar a palavra índice, ele é um indicador, ele que vai me mostrar que, ele que vai indicar, ele é o dedinho que me indica, ó. Ah, eu sou um pronome reto, então significa que o cara que está aqui do meu lado é um verbo. Né? Ele está indicando, dependendo da idade, né? Você não vai falar essa besteirinha para o ensino médio, que eles vão dar na sua cara. Mas aí você vai dizer, olha, o pronome reto, ele é um indicador de que a palavra seguinte é um verbo, né? Porque ele vai fazer essa flexão de pessoa do verbo. Bom, agora eu vou falar da questão da referência e da deixis, né? Eles, assim, todos estão. Beleza, então todos estão. Como mostrou aqui. E esse eles vai recuperar todos. Então, quem é o referente? O referente é todos. Só que todos é um pronome o quê? Indefinido. Um pronome, aqui, ele vai dizer todos esses, e aí você vai dizer aqui, ó, esses está se referindo aqui, ó, todos quem? Esses? Sim, mas todos é indefinido.
Aí, esses é demonstrativo. Só que aí você tem um demonstrativo ligado a um indefinido, ou seja, continuo sem saber quem são. Porque se você diz os realistas, aí você diz todos os realistas, que aí estão, né? O parnasianismo, o realismo, o naturalismo, então todos esses. Aí sim, mas ele não faz essa referência. Essa referência está o quê? No contexto literário. Aí que você vai para o contexto literário. Porque Mário Quintana é modernista e eles estavam o quê? Combatendo toda a rigidez gramatical. Está fazendo uma crítica contundente. Mas para ele não dizer quem era, ele botou todos esses, que continua na mesma, né? Tudo vai indicar, eu não sei quem é, um demonstrativo que joga para um indefinido. E esse que, né? Esses que aí estão, que é um pronome relativo. Aí você tem o relativo apontando para um demonstrativo que aponta para um indefinido. Então, aí você tem a recuperação com eles, com o pronome reto, né? Com o pronome reto, eles, que vai apontar novamente para esse todos, mas que por ser indefinido, você ele não tem um referente fixo no discurso. O referente dele é pragmático. É você olhar o autor, saber quem é Mário Quintana, que ele era modernista e que ele estava falando de uma escola literária anterior, que se preocupava com a rigidez gramatical. E veja, ele já começa contrariando essa rigidez gramatical quando ele chama de poeminho. Ele já mostra que ele é contrário quando ele diz do contra. E ele mostra a ruptura com a gramática, com todos aqueles índices que vão apontar para uma coisa que na verdade não é. Então, aí você já tem uma aula de coesão referencial, mostrando que eles usam um referente que é indefinido. Então, você só vai dar conta de quem são esses todos, esse referente, no contexto histórico-literário, né, em que foi produzido esse poema. Aí você tem a deixis, né? A deixis está aqui, ó, que aí estão. Ou seja, quando ele falou aí onde? Então você tem o espaço da enunciação, né? O espaço da enunciação é aquele triângulo do eu, aqui, agora. Esse é o triângulo da enunciação. Eu aqui agora. Então, tudo que está aqui dentro do eu aqui agora é o deítico relativo à primeira pessoa, né? Aí seria o aqui. Quando ele fala aí, o aí está fora do triângulo. Então, aí você tem a questão do afastamento do enunciador, né? O aí está no campo do receptor, né? Do tu, né? Daquele com quem eu estou falando. Aí estão. Ou seja, não estão do meu lado, percebe? Eles não estão do meu lado, eles estão aí, do outro lado, do espaço, não do meu espaço de enunciação. E aí você é uma aula de deixis que você pode dar, né? Eles estão aí, ou seja, do lado de lá. E o que está do lado de lá, está do lado o quê? Contrário, né? Contrário. Do lado adversário, né? E aí você mostra que se fosse do lado do enunciador, seria o quê? Todos esses que aqui estão. Como é que ele confirma isso, né? Esse eu aqui, ó, com o meu e o eu, né? E o aí estão, que ele vai mostrar, ó, estão aí, não do lado onde eu estou, mas do lado desse povo todo aqui, ó. Conversando com você, provavelmente você pode estar no mesmo lado deles ou não, mas fato é que não está onde eu estou, né? Então, pode estar em todos os lugares, menos aqui onde eu estou. Então, esse é um texto pequeno, que tem uma possibilidade enorme de trabalho, né? Você pode trabalhar a questão de verbo, a questão de substantivos, a questão da homonímia, do passarinho, né? Até do passarão, né? Passarinho, pássaro, passarão, se é aumentativo, se não é, porque aí cai na questão do verbo, na questão do substantivo. Ou seja, um texto riquíssimo de possibilidades, né? De trabalho, de escolhas lexicais, né? Ele foi tão perfeito na escolha lexical, né? Desse passarinho, em relação à questão da resistência, né? Eu sou resistência, né? Eu passarinho.
Você deseja se tornar referência no magistério? Quer realmente ter uma aula de língua portuguesa diferenciada? Então venha fazer parte da minha próxima turma de língua portuguesa em perspectiva de análise. Vamos juntos, inscreva-se rápido, as vagas são limitadas.